No teto, nessa região, está correndo quem? A cauda do núcleo caudado. Sempre faço o exercício. Você olha para a peça e vai vendo quem é o teto, quem é a parede lateral, quem é a parede medial, quem é o assoalho. Tá? Corpo geniculado lateral, corpo geniculado medial. O que é isso aqui? Isso aqui é o plexo coroideu, que começa no ponto coroideu inferior. Certo? A fissura coroidea ela vai do ponto coroideu inferior ao forame interventricular, ao forame de Monro. Tá? Próximo. E o que nós temos aqui? A radiação óptica, certo? Que sai do corpo geniculado lateral. Por que eu pus a radiação óptica aqui? É que quando você faz um acesso lateral, aquilo que você tira o temporal stem para chegar ao ventrículo, o grande receio é você lesar quem? A radiação óptica. Certo? E aí a radiação óptica, a projeção da radiação óptica é que é variável. Ela pode sair do corpo geniculado lateral e fazer o arco, aí independe da posição. Certo? Isso varia de posição. Certo? Varia a projeção da radiação óptica. Então, o que nós temos aqui? Por isso que eu pus a radiação óptica, para mostrar o quê? Quando você tenta acessar o corno temporal pela via lateral, uma das possibilidades é você lesar quem? A radiação óptica. Por isso, você sempre tenta chegar ao ventrículo, ao corno temporal do ventrículo lateral, pela porção mais anterior. Sempre na porção mais anterior. Por isso que tem técnicas que tiram o polo temporal, chega pela parte anterior. Hoje nós estamos fazendo até para evitar isso aí, tirando a parte anterior do úncus e entrando no ventrículo pela aspiração da amígdala e não mais fazendo até a técnica de Assargent. Próximo, Paulo. Aqui mostrando, está terminando já, então, istmo do giro símbolo, giro parahipocampal, certo? A dobra do giro parahipocampal, úncus, parte anterior, ápice, parte posterior do úncus. O que nós temos aqui? Nós temos o giro semilunar, o giro ambiens, o sulco semianular, aqui nós temos o recesso uncal, aqui nós temos o giro denteado e aqui na frente vai ser a fímbria do hipocampo. Certo? Aqui próximo, Paulo. Aqui mostrando o giro denteado, a fímbria do hipocampo, giro parahipocampal, dobra do giro parahipocampal, que é o úncus. Parte anterior, ápice, parte posterior. Recesso uncal, giro semilunar, giro ambiens, sulco semianular. Aqui a valécula silviana. Próximo. No ângulo de visão, próximo. Félix, o que estás considerando aí como giro o sulco semianular? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque eu tinha uma ideia, pelo menos pelo artigo, livro do hipocampo, ele está muito bem ilustrado. Eu acho que lá ele classifica... Pode. Isso aí, a gente encontra pouca descrição, mas ó, ele geralmente, essa parte voltada, medialmente ele classifica como giro ambiens. E esse sulco aqui, ó, sulco semianular, e esse giro aqui vai ser o semilunar. Então o giro ambiens é o que aponta medialmente. Você está chamando ali de sulco semilunar, o Duvernois ele refere isso aqui como sulco pré-piriforme ou interminal. Então, lá... Mas, não, aquele é o semilunar que você mostrou. isso que eu falei. Então, na revisão até que eu fiz agora, de manhã no slide do Dr. Houghton, o que estava aqui? Estava dando isso aqui como giro semilunar e isso aqui como giro ambiens. E isso aqui dá depressão da anatomia na região do ápice. Até depois ele vai vir um desenho disso aqui, dessa peça aqui. Então ele deu isso aqui como giro semilunar, giro ambiens e o sulco semianular aqui. Por isso que eu falei, até o Baltazar estava comigo agora, que eu vi agora. Então, giro semilunar, giro ambiens e o sulco semianular. Se alguém quiser dar uma lida mais profundamente no livro do hipocampo, tem. do Duvernois, é um livro inteiramente de hipocampo. Tá? Isso E tem um artigo do Wen também. E tem um artigo do Wen também. Claro. Próximo. Aqui, ó, isso que ele estava, ó, giro semilunar, o sulco semianular e o giro ambiens. Aqui estava dando já como ápice do hipocampo, do úncus. E aqui a parte posterior do úncus. Por isso que eu não falei que isso aqui, essa é a depressão do Dr. Houghton. No Duvernois, por exemplo, você chamou de giro intralímbico, que é o ápex do... Que é o ápex do. Próximo.
Aqui, ó, sulco. Pera. É touchscreen. É touchscreen isso aí. Então vamos lá. Aqui a artéria coroideia anterior, indo para o ponto coroideu inferior. Aqui saindo a veia ventricular inferior. Artéria coroideia anterior. Artéria passando no sulco semianular. Que não é aquele lá embaixo. Não, mas esse aqui é outra peça. Sim, é outra peça, mas é onde você sempre passa. Né? Aqui é o giro semilunar, aqui o giro âmbis, aqui. Aqui está o sulco semianular. Aqui ela está passando aqui é outra ramificação da coroideia anterior. Aqui a veia ventricular inferior, aqui é o ponto coroideu inferior. E aqui a fímbria do fórnix. Próximo. E aqui o esquema, ó, o giro semilunar, o giro âmbis e o sulco semianular que eu falei para você, Múcio, ó, do esquema que ele fez. Próximo. Então, aí tá igual do Vernoy. Seria ali o sulco semianular, o giro semilunar, e medialmente aqui, onde estaria a pedrinha aqui, ó. Aqui, ó. O âmbito para baixo. Aqui. Aí, mais para cá. Não, estaria aqui, ó. Aí, isso. Aqui o âmbis e aqui o sulco semianular, o giro semianular. Próximo. Aqui mostrando hipocampo, aqui a fímbria do hipocampo, cabeça, corpo e cauda, aqui a fímbria do hipocampo, a perna do fórnix, aqui o giro denteado, aqui o sulco fimbrodentado, aqui o sulco hipocampal e aqui o giro parahipocampal, e a parte plana do giro parahipocampal nós chamamos de subículo. E qual a relação importante aqui na parte posterior do giro parahipocampal? A parte é da artéria cerebral posterior, certo? Então você sempre vê o quê? Parte anterior do uncus, artéria coroideia anterior, artéria cerebral média. Parte posterior do uncus, artéria cerebral posterior. Certo? Então a artéria que você vai ver nessa região é a artéria cerebral posterior. E o que você vê aqui, ó? Você vê a entrada da artéria coroideia anterior e a saída da veia ventricular inferior. Certo? A veia ventricular inferior, ela chega aonde? Ela chega na veia basal de Rosenthal. Certo? Nós vamos mostrar um pouco mais para frente, próximo. Aqui a artéria cerebral posterior, passando por cima do nervo óculo-motor, certo? Contornando o tronco, ela caminha na região do sulco hipocampal. Próximo. E aqui nós vamos começar a mostrar a veia basal de Rosenthal, certo? A veia basal de Rosenthal, você já mostrou, né, Múcio? Você já falou para eles. Ela começa o quê? Veia cerebral média profunda, veia cerebral anterior, recebendo quem? A veia olfatória, as veias estriadas inferiores, para formar o segmento estriado da basal de Rosenthal, que recebe a veia peduncular, para formar o segmento peduncular anterior, que ao receber a veia ventricular inferior, ela vai o quê? Formar o segmento peduncular posterior e chegar ou na veia cerebral magna, que é a veia de Galeno, ou na veia cerebral interna. Certo? Então, sempre quando você abordar o lobo temporal medial, você tem que ter o conhecimento de quem? Da veia basal de Rosenthal. Certo? Ela geralmente está colada a quem? No tracto óptico. Até o segmento, até o corpo geniculado medial, a lateral, você está muitas vezes fixa, caminha quase que junto com o tracto óptico, certo? Mas sempre você vai ver na porção mais superior. Então sempre, o grande cuidado que se deve ter nas cirurgias, nas amídalo-hipocampectomias ou qualquer cirurgia que envolva o lobo temporal medial, é a visualização de quem? A lesão da veia basal de Rosenthal. E o que nós temos aqui na veia basal de Rosenthal? Se ela caminha nessa região, então qualquer patologia que envolva o lobo temporal medial, você tem a drenagem pela veia basal de Rosenthal. Então, quando você faz o exercício neurocirúrgico, você pega, por exemplo, uma malformação arteriovenosa dessa região, quem drena as malformações arteriovenosas da região temporal medial? A veia basal de Rosenthal. Então você não pode ter drenagem por onde? Por uma veia lateral, que drena seio sigmoide, seio transverso. Geralmente é por onde? A drenagem profunda pela veia basal de Rosenthal. Então a drenagem do lobo temporal medial se faz pela veia basal de Rosenthal. Isso é extremamente importante, tanto quanto ponto cirúrgico, quanto como entendimento
de drenagem, de tumor, de patologias vasculares, principalmente de malformações arteriovenosas. Certo? Então você tem a veia cerebral média profunda, que vai se unir com a veia cerebral anterior, recebendo a veia olfatória, veias estriadas inferiores, para formar o segmento o quê? Estriado da veia basal de Rosenthal, que passa o quê? Inferiormente à substância perfurada anterior. Aí nós temos o quê? Recebe a veia peduncular, começa com o segmento peduncular anterior, até chegar à veia ventricular inferior, aonde? No ponto coroideu inferior. E aí ela caminha em direção posterior, em direção à veia cerebral magna ou veia de Galeno. Certo? Então, quem que eu tenho nessa região? Veia basal de Rosenthal, artéria cerebral posterior. Certo? Então, no uncus eu tenho parte anterior do uncus, ápice do uncus, parte posterior do uncus. Parte posterior do uncus se relaciona com quem? Artéria cerebral posterior, veia basal de Rosenthal. Certo? Então, sempre quando você está mexendo no hipocampo, você tem como limites superiores quem? O tracto óptico, veia basal de Rosenthal, você tem outros limites, o limite medial, artéria cerebral posterior. Você sabe, se você ultrapassar essas estruturas, você cai ou no tronco encefálico medialmente ou nos núcleos da base superiormente. Próximo, Paulo, por favor. Aqui mostrando a projeção da veia basal de Rosenthal, próximo, e artéria cerebral posterior. Aqui o hipocampo, novamente, sempre baseando. Passa, esse slide está muito claro, faz favor, Paulo. Aqui mostrando aqui a disposição da veia basal de Rosenthal, veia cerebral anterior, veia cerebral média profunda, aqui formando o segmento estriado da veia basal de Rosenthal, certo? Recebendo a veia peduncular, segmento peduncular anterior, até receber a veia ventricular inferior, indo até o quê? Formando o segmento peduncular posterior. Então isso aqui, ó, essa é a veia basal de Rosenthal. Aqui ela recebe a veia lateral mesencefálica, certo? Então, qual é a grande noção dessa região? O lobo temporal medial, ele é drenado por quem? Pela veia basal de Rosenthal. Então, quem faz a irrigação dessa região? Você tem a artéria coroideia anterior, você tem até carótida interna, você tem a artéria cerebral posterior. Você tem muitas vezes até ramificações da cerebral média. Estou falando de giro parahipocampal e uncus, hipocampo. Nós temos o que mais? E a drenagem é feita por quem? Pela veia basal de Rosenthal. Então, drenou pela veia basal de Rosenthal, você pensa em quem? Ou você pensa em lobo temporal medial, ou você pensa em tronco encefálico. Nessa região, tem também superfície inferior do frontal, ínsula, podem ir para a veia basal de Rosenthal. Mas tem patologia no lobo temporal medial, tem que ter drenagem pela veia basal de Rosenthal. Próximo, Paulo, por favor. Volta só um pouquinho. Só mostrando, se eu tenho tálamo aqui, aqui eu teria o quê? Tenho tálamo, eu teria o quê? Fímbria, teria fissura coroideia e fímbria do fórnix. Certo? Se eu tenho um e não vejo o outro, você vai tirando, você vai jogando. Sempre que você pensar em tálamo, você pensa em fímbria ou fórnix, fímbria do fórnix, ou fórnix, e pensa em fissura coroideia. Próximo. Aqui mostrando só a corte do temporal stem para cair no ventrículo, sempre indo à borda livre da tenda do cerebelo. Próximo. Aqui mostrando a relação do plexo coroideu do fórnix, aqui cauda do núcleo caudado. Aqui nós temos a fímbria do hipocampo. Aqui nós temos só mostrando a tênia fórnix e a tênia coroideia, onde você desconecta nas cirurgias de epilepsia dessa região. O que você não pode desconectar é a tênia coroideia, é a tênia vinculada a quem? Ao tálamo, certo? Você sempre solta a porção do fórnix e joga o plexo coroideu em direção ao tálamo. Nunca solta a porção talâmica, sempre a porção do fórnix. Próximo, Paulo. Aqui mostrando o corno temporal, a visão lateral, aqui pela técnica de Neymar, que é a aspiração do giro temporal médio. Próximo. Está clara essa foto? Passa, bom, por favor. Aqui mostrando a cabeça do hipocampo, o corpo do hipocampo, a cauda do hipocampo. Aqui a fímbria do fórnix. Próximo. Aqui mostrando o fórnix, a fímbria do fórnix, o corpo do fórnix, a fímbria do fórnix, a perna do fórnix, o corpo do fórnix e aqui a coluna do fórnix, certo? Então ela liga o hipocampo, vai ligar os chamados corpos mamilares, certo?
80% passa por trás da comissura rostral, 20% passa anterior à comissura rostral anterior. Por que eu quis mostrar isso aqui? Porque você mostra o quê? Que artéria que é essa aqui? Artéria? Que artéria que é essa aqui? Vamos pensar aqui, ó. Que vai para a pineal, é a coroideia póstero-medial. Ela vai para a pineal, não, ela passa paralela à pineal, ela vai para o velo interpósito, que é a terceira camada do teto do terceiro ventrículo. Certo? Então você vai ver que a Carolina falou, a artéria cerebral posterior ela dá ramos hipocampais da artéria coroideia póstero-medial, a artéria coroideia póstero-medial, póstero-lateral que viria para o ventrículo, certo? Então, mas aqui mostra o quê? Para você ter esse ângulo de visão, o que foi aberto? Tiago? O que foi aberto? Aqui, ó. Se isso aqui é fórnix, para ele ter esse ângulo de visão, foi aberto a fissura coroideia. Certo? Aqui teve que tirar quem? O tálamo. Tá? Então você joga, sempre com as estruturas que você tem, você joga as estruturas que você consegue visualizar. Então, para ter esse ângulo de visão, você tem que tirar quem? O tálamo. Próximo. Próximo, aqui a mesma foto. Aqui mostrando a presença do plexo coroideu. Certo? Então, o que se mostra as estruturas? O ventrículo ele faz um C ao redor de quem? Ao redor do tálamo. Então, sempre que você pensar em estruturas que envolvam o ventrículo, você tem que pensar em quem? Sempre no tálamo. É sempre do tálamo que a gente esquece, sempre tem que pensar em quê? Em tálamo. Certo? Aqui, cabeça do hipocampo, ou pé do hipocampo. Se isso aqui é a cabeça do hipocampo, isso aqui está recoberto por quem? Parte posterior do úncus. Se isso aqui é parte posterior do úncus, quem que eu vou encontrar lá na frente? Base do pedúnculo cerebral. Se isso aqui é a cabeça do hipocampo, isso aqui vira a parte anterior do úncus. Quem que eu vou encontrar aqui? Amígdala. Sempre esse exercício que você tem que fazer. Parte anterior do úncus, parte posterior do úncus. Quem que nós vamos encontrar? De dentro para fora e de fora para dentro. Se esse aqui é hipocampo, quem que eu vou ter aqui? Eminência colateral. Se eu for para baixo aqui, eu vou cair pelo sulco colateral. Se eu for pelo sulco colateral, eu vou cair aonde? Na fossa média. Certo? Então é sempre esse exercício que vai fazer. Se isso aqui eu tenho plexo coroideu, se eu tenho plexo coroideu, aqui ó, é o ponto coroideu inferior, a entrada da artéria coroideia anterior. Se eu tenho plexo coroideu, o que que eu tenho aqui? Eu vou ter quem? Tálamo e vou ter quem? Fórnix. Certo? Por quê? Porque eu vou ter fissura coroideia. Tá bom? Próximo. Aqui mostrando uma visão inferior, um acesso subtemporal para a região do lobo temporal medial. Esse aqui é o sulco colateral, aqui é o giro parahipocampal. Aqui é o sulco lateral mesencefálico, aqui é o tegmento mesencefálico. Aqui é a base do pedúnculo cerebral, próximo. Aqui é a incisura renal. Aqui polo temporal, aqui parte anterior do úncus, ápice do úncus, parte posterior do úncus. Próximo. Aqui a remoção por essa via, certo? Próximo. Aqui mostrando a fixação da tênia, certo? Da tênia fórnix, você tem sempre tênia fórnix, tênia coroideia. O plexo coroideu ele se fixa através das tênias aonde? No fórnix e no tálamo, certo? E você vai escolher sempre desconectar o plexo coroideu de quem? Sempre você vai procurar desconectar do fórnix e nunca do tálamo, certo? Próximo. Sempre jogar o plexo coroideu para o tálamo quando você for fazer qualquer abordagem para o corno inferior temporal do ventrículo lateral. Aqui mostrando a artéria cerebral posterior, a relação, aqui o giro parahipocampal. A parte plana, que é a parte mais posterior do giro parahipocampal, se chama de subículo. O giro denteado, ele se continua ao redor do esplênio do corpo caloso, chamando giro fasciolar, e depois dando o indusium grisium e as estrias longitudinais mediais e laterais em direção à área septal. Certo? Próximo. Só um pouquinho, Paulo. Que veia que está aqui? Basal de Rosenthal. Certo? Próximo. Aqui mostrando hipocampo, fímbria do hipocampo ou fímbria do fórnix, degrau, ó, tá vendo que um degrau mais baixo eu vou encontrar quem? O giro denteado, sulco fímbrio-dentado, sulco hipocampal, giro parahipocampal. Certo? Se esse aqui é o hipocampo, se esse aqui é a cabeça do hipocampo, eu tenho quem? Parte posterior do úncus, ápice do úncus. Se essa aqui é a parte anterior do úncus, está à frente, eu tenho quem aqui? A amígdala.
certo? Próximo. Aqui mostrando só a radiação óptica, próximo. A disposição dela. Aqui novamente a radiação óptica, próximo. Aqui mostrando ela saindo do corpo geniculado lateral, próximo. E aqui mostrando a disposição do hipocampo e do fórnix, certo? Então, que estrutura que é essa aqui que está à frente da cabeça do hipocampo? Amígdala, certo? Cabeça do hipocampo, vem corpo, cauda do hipocampo. Aí nós temos quem? A fímbria do hipocampo, a fímbria do fórnix, vai formar a perna do fórnix, o corpo do fórnix, a coluna do fórnix, certo? Se você está mostrando o que aqui? Que tudo geralmente tem o formato em C. Por quê? Quem foi tirado aqui? O tálamo, certo? Esse é o mais importante. Se essa aqui é a amígdala, quem vai estar acima da amígdala? Quem que vai estar aqui? Para terminar. O tracto óptico. Certo? Então, o tracto óptico é um ponto de referência. Por quê? Porque a amígdala se projeta superiormente, póstero-súpero, medialmente em direção ao globo pálido. Certo? Então, toda vez que você for tirar a amígdala e passar pelo tracto óptico, você vai entrar aonde? Na região dos núcleos da base. Então, sempre que você for operar qualquer patologia do lobo temporal medial, você tem que estar ciente do quê? Que o seu limite superior é o tracto óptico, certo? Se esse aqui é o tracto óptico, a veia geralmente está colada a uma estrutura. Pode estar colada ao tracto óptico. Se tiver colado uma veia ali, em última análise, a veia basal de Rosenthal, certo? Então você começa a colocar as estruturas aqui ao redor, certo? Se você colocar uma artéria nessa região, você vai colocar artéria cerebral posterior. Se você colocar uma artéria vindo para cá, você coloca artéria cerebral média. Se você colocar uma pequena artéria aqui, você coloca artéria coroideia anterior. Certo? Se tiver uma artéria entrando aqui, saindo da cerebral posterior, artéria coroideia posterolateral. Certo? Então, através de um elemento, quando você associa os demais, você consegue reconstruir as estruturas encefálicas. Você reconstrói o cérebro a partir de alguns elementos. É só saber o quê? Quem é o teto, quem é o assoalho, quem é a parede medial, quem é a parede lateral. Você transforma a anatomia em uma microcirurgia. Tá bom? Beleza, moça, agora tem que dissecar aí que já estamos muito atrasados. O prego é lá.